Olá, amigos da volatilidade. Então, mais uma aula hoje do curso, tá? Módulo 5, primeiros passos operacionais. Então, vou mostrar um pouquinho de como operar na plataforma já, como colocar ordem, como ver como é a liquidez no mercado, essas coisinhas que parecem básicas, mas é importante para quem está começando, tá? Já deixa um like aí quem está gostando dos vídeos aí. Se quiser botar comentário também, pode colocar o comentário aí, tá? Eu tenho uma playlist de vários trades que eu faço quando eu inicio e quando eu finalizo os trades. Vou deixar aqui em cima então no card, tá? Para quem quiser acompanhar a playlist dos... Que tu consegue mostrar um pouquinho do operacional também, né? Então hoje vamos começar então com os seus primeiros passos operacionais aqui, tá? Então a gente vai começar com a questão da corretora, tá? Isso é uma coisa um pouco pessoal, mas vocês vão ter que dar uma estudada nisso, né? E procurar uma corretora que se encaixe no seu operacional, tá? As coisas mais importantes, então, é o custo da operação normal, de quando tu entra e sai da operação, né? Tu tem que... Tem vários vídeos no YouTube aí que pode comparar de uma corretora com a outra, tá? E aí tu tentar pegar um custo operacional baixo, mas uma corretora boa, entendeu? Então tem que ver conforme o perfil de vocês, né? Importante também vocês cuidar o custo de exercício, que às vezes o custo operacional é baixo, mas o custo de exercício é alto. E aí, quando uma hora ou outra vocês vão ter que ser exercidos, né? Então, às vezes não compensa fazer trade em corretoras que têm um custo de exercício alto. Tinha uma época que eu fazia trade em uma corretora, e aí um dia eu fui exercido, cara. E aí o exercício tirou todo o meu lucro da venda coberta, e ainda tive que dar um dinheirinho a mais ainda. Então essas são as coisas que vocês têm que cuidar, tá? Isso aí vocês podem entrar no site das corretoras e entrar na parte de taxas ali. Sempre tem os custos especificados, né? E às vezes você consegue negociar direto com os corretores, e alguns corretores conseguem descontos para vocês, tá? Se alguém quiser contato do meu corretor, pode mandar uma mensagem no comentário aqui que eu passo o contato dele. Eu não tenho nenhum benefício com corretora nenhuma parceria, então eu não vou citar muito nomes aqui, tá? Outra coisa que é importante é o suporte da corretora. A corretora tem que ter um suporte, tem que ter um contato com o teu corretor, ou pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, para ficar as coisas um pouquinho mais rápidas, tá? Esse suporte não precisa ser tão rápido que nem a pessoa que faz day trade, por exemplo, né? Mas tem que ter um suporte bom, né? Porque tem que ter um corretor acessível, um site, uma plataforma estável, mas também não precisa ser imprescindível, assim, tão bom, assim. Um bom site é o suficiente, tá? A margem, tá? Existem as regras da B3 de margem e existem as regras das corretoras, tá? Muitas corretoras aqui no Brasil, elas não identificam quando tu está travado no trade, por exemplo, que tu vendeu uma perna na venda, mas tu travou com uma perna na compra. Eles não entendem isso, o risco da corretora não entende, então ela vai achar que tu está fazendo trade destravado. Então vocês têm que cuidar desses detalhes de margens, tá? Geralmente aqui no Brasil eu faço mais trade só destravado, então só venda de put, venda de call, strangle, esses trades mais que não usa muito a ponta comprada. E eu opero bem baixo, né? Com uma margem bem baixa, né? Então, para mim é tranquilo, tá? Mas dependendo do operacional de vocês, vocês vão ter que acertar isso com a corretora, tá? Tem a questão das ações também. Quando você opera com ações, não é todo o valor da ação que entra de margem para ti. Ela tem um deságio que chama. Então, por exemplo, uma ação tal, que é tal volátil, ela tem 30% de deságio. Então, se ela está R$100, ela vale na margem 70. Só que daí, se der um crash, por exemplo, e a ação de 100 vai para 50, a tua margem, então, de 70 vai para 40, 30, entendeu? Então, vocês têm que ter cuidado com usar ações como margem. É possível usar, dá para usar tranquilo. Só que se tiver um crash e as ações caírem, a sua margem também vai cair, né? Porque sempre a margem da ação tem esse deságio e é ligado ao preço da negociação da ação, né?
E isso aí vocês vão ter que estudar, que tem detalhes e detalhes de cada corretora. Então, conforme a corretora de vocês, é um tipo de margem diferente, tá? Eu utilizo hoje, eu entrei na corretora Orama, porque eu usava uma plataforma FlexCam, e depois a BTG comprou a Orama e eu passei a usar a BTG, tá? Ela tem me atendido bem, essa corretora, é Necton BTG, tá? E vamos para a parte de plataformas então, tá? Eu indico vocês no começo, vocês focarem aqui em cima, operações simples, tá? Usar apenas a plataforma da corretora, tá? De vocês, e o site de opções.net, né? Apenas para poder ver liquidez, ver o IV Rank, ver o IV Percentil, fazer alguns estudos, simular algumas estratégias, né? Mas usando esses dois você já consegue operar, tá? Operações simples, tá? O que não consegue fazer aí? Operações estruturadas, tipo, até dá para fazer, mas é mais difícil, né? Tipo Iron Condor, tipo Broken Wing Butterfly. Então essas operações pouco mais estruturadas é mais chatinho de tu entrar na mão, assim, né? Então dá para fazer, dá, mas tu tem que tentar entrar quando o mercado não está muito volátil, porque senão tu pode abrir uma ponta, né? E a outra ponta ficar meia desregrada, assim, né, da tua operação, tá? Então, se tu for operar estruturas mais complexas, o ideal é você ter outra plataforma, tá? Vou falar aqui embaixo aqui. Estruturação de carteira, cara. Ó, você pode cadastrar todos os teus trades lá na opções.net, né? Todas as tuas ações, para te ter uma noção de como é que tá o teu risco de carteira, tá? Isso aqui é grátis, tá? Então ela vai calcular lá o beta da tua carteira, se o mercado cair, o que pode acontecer com a tua carteira. Então tu consegue ter uma noção, né, de quanto exposto tu tá para um lado ou para outro do mercado, tá? Lançando as operações lá. E isso também tem nessa plataforma paga, que é o OpLab, ó. Então se tu tem uma graninha a mais para investir em plataforma, eu indico essa plataforma OpLab aqui, ó. Tá? Ela é muito boa, ela para esse tipo de gestão de carteira. Tu consegue fazer a curva da tua carteira, ver quanto você está exposto, o risco de cauda, essas coisas assim, que depois, quando vocês tiverem investindo mais dinheiro, é interessante, tá? Esse tipo de abordagem, né? Então, a plataforma OpLab, ela tem um robô para ordem, só que é um robô meio novo. Então, eu ainda acho um pouco complicado de fazer coisas estruturadas no OpLab, tá? Mas se tu assinar OpLab, tu vai ter em tempo real já IV Rank, IV Percentil, essas coisas assim, né? Cotações em tempo real. Se tu quiser mandar ordem por ela, tu pode até mandar ordem por ela, se tu cadastrar tua corretora nela, né? Só que o robô dela é meio novo, então não sei se como tá? Faz um tempo que eu não uso a plataforma, mas na época que eu usava, o robô era meio novo, então tava meio que em teste ainda, tá? Operações estruturadas, né? Existem dois robôs no mercado aqui brasileiro que são os mais indicados, né? Que é o PNT, o primeiro, né? Que é o mais renomado, né? Ele tem um custo alto, mas às vezes tu consegue com um corretor uma negociação que fique mais barato o custo do robô. Eu já operei no robô PNT, achei muito bom, né? Porém no Brasil não tem tanta liquidez, então eu não gosto de fazer operações estruturadas no Brasil, porque se fica muito ITM, é ruim de rolar e tal. Mesmo com o robô é ruim de rolar, fica sem liquidez, né? Mas tem gente que faz, tá? E se dá bem também. FlexCam, que eu acho que é um pouquinho mais em conta, né? E também aí ele é plataforma, né? Plataforma junto com um robô de ordens, tá? É uma plataforma bem boa, a relação custo-benefício dela é muito boa, né? Ela tem um bom envio de ordens, assim, né? Não tão boa como o PNT, mas é boa. O envio de ordens do robô da FlexCam, mas ela tem a plataforma junto, tá? E ela é mais barata, acho que ela é um pouco mais barata que o OpLab, não tenho certeza, né? Tem que confirmar aí. Tem algumas corretoras que conseguem o FlexCam de graça, tá? Conforme tu operar, acho que se ligar o RLP, alguma coisa assim, tá? Eu não uso, mas eu acho uma baita ferramenta, tá? Pra quem for operar mais frequente, é uma baita ferramenta, né?
alguns cuidados que eu quero passar para vocês aqui, tá? Eu vou falar tudo aqui, depois eu vou para a plataforma mostrar, tá? Primeiro cuidado é a liquidez, tá? Liquidez é pessoas, é a diferença da compra e da venda, ordens, se tem ordens no book, se não tem pessoas querendo comprar criativo, quantas pessoas fazem negócio na criativo por mês. Então vocês têm que ter cuidado, principalmente no começo, e operar apenas ativos bem líquidos, tá? A Bolsa Brasileira tem poucos ativos líquidos, mas tem bons ativos líquidos, tá? Atenção, né, na negociação, muito importante isso, e vocês, se tiver uma planilha de controle, digitar certinho o nome da opção, os nomes das opções são complicadas, então se tu está posicionado numa opção comprada, tu tem que sair, tu tem que vender ela, tem que cuidar bem para te colocar o ticker certinho e vender a mesma opção que tu está comprando, senão tu pode fazer uma besteira, tipo comprar uma opção e em vez de sair de um trade entrar em outro trade, então tu tem que ter essa atenção, principalmente no começo, tá? Na dúvida, que opção que é? Abre o teu home broker, vai lá nas tuas opções posicionadas, olha a opção, anota, né? E aí tu coloca a ordem certinho com o nome da opção, tá? Isso aí às vezes é comum no começo e aí pode dar um prejuízo, né? Por um erro de boleta ali, né? Isso aqui é a boleta, o tipo de ordem, eu vou mostrar na plataforma para vocês depois ali, tá? Isso é muito importante, ó. Você ter as suas premissas operacionais. Como eu vou operar? Eu vou operar renda, eu quero número de ações, eu quero acumular cada vez mais número de ações para ganhar dividendo, eu estou especulando, o que eu estou fazendo? É importante, antes de tu colocar a ordem, você montar umas premissas operacionais. Tá? Eu sou um buy and hold, eu quero acumular mais ações para o meu futuro? Não, eu sou um especulador, eu vou só especular, né? Então eu vou fazer trades de especulação aqui. O importante é você achar o que se encaixa no teu perfil, tá? Tem gente que prefere ser mais buy and hold, né? Que aguenta mais o drawdown quando o mercado cai e tal. E tem gente que usa stop, né? Faz operações com stop, sai fora quando o mercado vem contra e stop a operação, aceita a perda, depois compra de novo. Então tem que acertar conforme o teu operacional, tá? É possível fazer day trade com opções? Eu acho que não é tão relevante assim, não é bom, né? Eu acho que isso é bom no day trade, tem outros mercados melhores, né? No Brasil, pelo menos, nos Estados Unidos eu acho interessante o day trade nas opções de tempo zero, né? Tô começando a fazer isso lá. Mas no Brasil, até porque o imposto é 20% e tal, não acho tão interessante. Swing trade também é interessante, renda mensal também é interessante, então vocês têm que acertar qual é a premissa de vocês, tá? E no começo começar devagar, tá? Sem muita ambição, tá? Vou mostrar na plataforma lá então essa questão da liquidez, tá? Da boleta e dos tipos de ordem, tá? Então aqui, pessoal, na plataforma da Necton, tá? Aqui, para rapidinho mostrar para vocês o portfólio aqui, ó. Tu vem aqui, ó, no caso da Necton, vem derivativas aqui, ó. Aí tu pode olhar a posição que tu tá aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, BBASG 248, eu tô vendido nela, ó. Menos 200 aqui, ó. Então, se eu for sair do trade, quiser sair do trade, eu tenho que comprar. Então, eu tenho que comprar essa aqui. Então, muito cuidado com o ticker, tá? Para ver se tu tá comprando o ticker certo. E muito cuidado com isso de vendido e comprado. Por exemplo, essa aqui eu tô comprada, é uma put, ó. Para mim sair dela, eu teria que vender ela, ó. BOVA W 129. Então, sempre tu fazer a operação inversa, tá? Aqui, ó. Home Broker. Aqui é o seguinte, pessoal, ó. Aqui, ó. Geralmente as que tem mais liquidez também são as que tem mais volume. Então aqui, ó, eu separei por volume, tá? Então as ações que tem mais volume, ó, tá? Geralmente as mais líquidas. Então são sempre assim, ó. Petra, né? Ó, deixa eu tirar a câmera e falar. Petra, Vale, YouTube 4, B3SA3, Petra 3, BPAC, BBAS, que é Banco do Brasil, né? PRIO. Então essas aqui são as que tem mais liquidez, tá, pessoal? No começo, peguem umas 10, máximo 10 ações aqui e comecem com 10, tá? Aqui
as ações que estão mais voláteis, tá? No momento, tá? Então vocês podem usar isso para poder saber quais estão mais voláteis. Aí tu pode colocar mais voláteis, tá? E aí o final aqui vai ser as menos voláteis, né? Então, né? Então tu filtra por volatilidade. Maiores altas semanais e maiores baixas, tá? Então aqui eu uso para dar só uma filtrada aqui, tá? Aqui notícias, tu pode montar isso aqui como tu quiser para ti, tá? Cada um monta o seu jeito aqui, tá? Então se você olhar aqui embaixo, ó, até tá desatualizado agora, mas eu tinha, cada vencimento eu tinha minhas opções aqui e tal, né? Agora tá meio desatualizado, eu botava as opções que iam vencer aqui. Aqui tem uma questão de fundamentos, você pode botar para ver os fundamentos, dólar, né? Isso aqui é legal, para te também ver a liquidez das opções, tá? Eu vou abrir uma opção aqui, vamos ver. Vou abrir essa aqui, o BBSER368, né? Eu até saí dessa opção, hein? BBSER368. Vou abrir aqui. Ó, BBSER368. Então aqui, ó. Aqui, ó, é o book, tá? Então as intenções de compra, tá? Então tem 7.000 pessoas com contratos querendo comprar a 0,14 e tem 19.000 querendo vender a 0,16, tá? E o último negócio foi 0,15, tá? Então isso aqui é o book. Isso aqui é os últimos negócios, tá? Então essa é uma empresa que tem bastante, até que tem bastante liquidez, ó. Não tem tanta diferença do BID pro ESC, que chama, ó, tá vendo? E tá tendo negócios, ó. Tá tendo negócios. Então ela tem uma certa liquidez, tá? Vou tentar abrir outra que não tenha tanta liquidez. Vamos ver se ela tá F470. 470. Olha aqui, ó. Ela tem só uma ordem de venda aqui, ó. De 0,05. Não tem ordem de compra, tá? Vou botar ela aqui, tá? F470. Aqui, ó. Isso aqui, eu acho que foi até de ontem, né? 16h32, né? Isso aqui foi de ontem ou de ontem? Então não tá tendo negócio nessa opção, porque ela tá muito longe, né? Ela tá muito fora do dinheiro, tá? Quando eu vendi ela tava com a ATM, mas ela caiu muito a DAESA, então ela ficou muito fora do dinheiro. Então isso aqui é dois exemplos, uma opção bem líquida, tá? Uma opção sem liquidez, tá? Então você tem que ter cuidado de operar essas opções sem liquidez, tá? Agora vamos aqui para o módulo de opções. Estudar legal. Aqui tem gráfico da volatilidade. Aí faz a diferença da volatilidade da call e da put e tal. Interessante também. Tá? Vamos para a grade aqui. Então em Petrobras, tá? Petrobras é bastante líquida. Então aqui, ó, como é que vocês vão ver a liquidez, pessoal? Ó? Diferente de BID e ESC, tá vendo? Ó? 3 centavos, 4 centavos. Se tiver pouca diferença, tá? Então tem bastante liquidez, tá? Vocês vão ver que aqui, ó, as ATMs têm mais liquidez, ó. Deixa eu pegar outra aqui, ó. Vou pegar uma menos líquida aqui, tipo... Tá, ó, é uma elétrica, tá? Até uma ação bem conhecida, mas a liquidez dela é ruim, geralmente, tá? Ó, não teve nada de volume de negociação, tá vendo? Volume zero. Aqui tem um pouquinho mais aqui ATM, tá? Vocês têm que ter cuidado, tá? Não é que vocês não possam negociar. Vocês podem negociar essas opções que não tem tanto volume. Pode, mas é o ideal vocês aprender a calcular na calculadora Black-Scholes aqui, tá? Vou fazer um vídeo depois só explicando o calculador Black-Scholes. Para vocês operar opções longas ou opções sem tanta liquidez no book, tá? Mas no começo eu indico vocês operar as que tem mais liquidez, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui antes. Então aqui, ó, quando eu clico aqui, ó, lado esquerdo é as call, né? Lado direito é a put. Quando eu clico para comprar, por exemplo, aqui, ó, tá para vender, eu posso botar para comprar. Nunca use essa boleta rápida, tá? Por quê? Ó, esse caso aqui, ó. A melhor oferta de compra é 1,95, tá?
A melhor oferta de venda é 2 e 2. Se eu clicar em comprar na boleta rápida, ele vai comprar a mercado. A mercado, ele vai pegar o melhor preço de venda, né? E vai me vender essa opção. Olha a maior diferença que eu vou pagar 7 centavos a mais. Ó. Eu poderia colocar uma ordem limitada. Eu venho aqui, ó, compra, ordem limitada de quanto eu ia botar? Ó, 1,94, por exemplo, tá vendo? Não, 96. Eu vou colocar a ordem só para vocês verem, tá? Tomara que não execute. Ó, 1,96. Vai entrar minha ordem lá, quer ver? Ó, ó lá, 1,96, ó. Aí eu vou ali e vou cancelar a ordem, ó. Cancelar a ordem. Então, sempre coloca uma ordemzinha 1 centavo acima para te entrar na frente do book aí, tá? E não o valor vendido lá. Então não usar nunca o mercado. Só, claro, só se tiver uma emergência, tu tem que sair na hora do trade e tal, tu coloca. Senão não, tá? Não usa a boleta de disparo também, é uma boleta tipo stop essa aqui, tá? Ela vai disparar, né? Então vale a pena usar para opções isso aí, tá? Isso aqui é legal, se quer deixar uma ordem aqui, né? Tu pode botar a ordem por data, tá? E até cancelar a ordem, né? Ou tu pode botar uma aqui, depois que executar ou cancelar, ela sai fora, tá? Ó, ou tudo ou nada, por exemplo, se tu botar 8 contratos, ela só vai executar se eu executar os 8 contratos, tá? Os 800 contratos aqui. No fechamento e no leilão, né? Uma ordem que a gente não usa, né? Mas o pessoal às vezes pode usar essas ordens de fechamento e leilão, tá? E essa aqui colocou essa ordem até tu cancelar, ela vai estar ali, tá? Então às vezes é legal, tipo, quando tu não tem tempo para ficar no mercado, tu quer colocar uma meta de trade, por exemplo, comprei essa aqui a 1,96, eu quero sair com nela a R$3, por exemplo. Aí eu coloco aqui R$3, eu quero vender 100 e a minha ordem vai ficar lá daí até cancelar, tá? Ó, por exemplo, vou colocar a ordem aqui, ó. Ó, entrou a ordem lá, ó, R$3 e ela vai ficar lá, ó, aberta até cancelar, tá? Então, muito cuidado, não usar a ordem mercado, tá? Usar somente se tiver com muita urgência ou se tiver que sair dessa negociação, então. Mas não usar que não vale a pena, sempre vai pagar spread, né? Vai pagar mais caro, né? Pela ordem, tá? Muito cuidado aqui, ó, nessa questão do ativo, tá? E isso aqui. Se tu tá vendido no ativo, para te sair tem que comprar. Se tá comprado, para te sair tu tem que vender. Isso aí, no começo confunde a cabeça da gente um pouquinho, mas depois a gente vai pegando, tá? Existe também no Brasil agora opções semanais, tá? Só que elas têm menos liquidez, tá? Então eu aconselho vocês a não usar no começo, assim, tá? Petrobras tem bastante, mas as outras empresas não têm tanta liquidez aqui nos semanais, tá? Ela tem esse Szinho aqui, ó. Usar mais as mensais, tá? Principalmente no começo. Ó, essa ação já tem uma liquidez um pouquinho mais ruim, ó. Na ATM ela tá com 7 centavos de diferença, ó. Só tem negócio aqui, aqui já não tem negócio, ó. Tá vendo? Então essa aqui já tem uma liquidez um pouco mais limitada, tá? Só a liquidez mais ATM mesmo, tá? Então tem que ter cuidado de operar essas opções aí. Tá? Então disso aqui é isso, tá? Agora vamos para a questão de gerenciamento de risco, tá, pessoal? Importante. E isso aqui não tem tanto segredo, vocês vão ter que criar as regras de vocês, tá? Então, o primeiro que eu queria comentar com vocês é vocês criar a sua tabela de regras, tá? De como operar, né? Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos a minha ali. A minha tabela de regras aqui, a questão aqui de mindset, ó, então, autogestão, ó, assuma responsabilidade, você é dono da sua empresa, então, trabalha como empresa de seguros mesmo, né, que eu gosto mais de vender, né, ousadia nas horas certas, né, vol alta oportunidade, risco, né, controle de risco, disciplina, estudo, ganância só para o conhecimento, adaptação, né, deixa eu botar maior aqui, deixa eu botar 150, vocês vão ver aqui. Ó, então,
Essa aqui são as minhas metas mais de mindset, tá? Humildade, saber quando errou, aceitar que errou, tá? Importante. Essa aqui é uma meta mensal que eu tenho de toda a carteira, mais ou menos 2% mensal, 20% anual, né? É uma meta assim que tem, né? Aqui que eu estou usando mais, ó, aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Eu uso para ter uma noção das minhas vendas, né? O VIX. Então, se o VIX ou o VWZ do Brasil está mais de 60, 40, eu posso alocar 100% do meu poder de compra, tá? Em operações travadas. 50% em operações não travadas. E conforme ele vai caindo, menos vendas eu vou ter, tá? Menos trades de vendas eu vou ter, tá? Mesmo travados. Isso aqui eu uso para os Estados Unidos, né? O VIX. E para o Brasil eu uso esse VWZ. Aqui na questão da volatilidade, então, qual é as estratégias que eu uso, tá? Na volatilidade crescente, então, compra de volatilidade, tá? Qual a estratégia que eu uso mais? E venda de volatilidade, tá? Mais. Não tenho usado muito pouco a trava, tá? Mas qual a estratégia que eu uso na venda de volatilidade, tá? Aqui é os tipos de cenário, tá? E volatilidade. O que eu faço nesse tipo de cenário, tá? Por exemplo, o gráfico do S&P, né? Tá no topo, né? A volatilidade está muito baixa. O que eu tenho que fazer? Neutralizar o delta, evitar estar muito carregado, comprar puts fora do dinheiro, aproveitar a vol baixa e sair das opções long que não forem hold. Tá? Então, isso que eu vou fazer quando o mercado está no topo. Né? Então, ó, mercado no topo, volatilidade baixa, eu vou fazer isso. Tá? Ó, mercado no topo, com sinais de reversão de tendência, né? Virando para baixo, então, quebrando LTA. Então, ó, começa a aumentar. É possível fazer trade de compra de volatilidade bearish, então, trades de compra de volatilidade para queda, tá? E trades neutros, né? Tipo, calendário, ou na put, ou venda coberta na put do bem velho, tá? Depois eu vou ensinar essas coisas para vocês. Então, isso aqui são posições de acordo com como está o gráfico do S&P, tá? Você pode usar isso para o Ibovespa também, tá? Então, quando eu vou tradear no Brasil, eu mudo pelo Ibovespa, tá? S&P ou Ibovespa, até eu vou botar aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, se o Avenrank está mais de 50, eu vou tentar vender vol, né? Não fazer compra de vol. Se o Avenrank está de 25 a 50, vender vol analisando o IV do ativo, né? Não fazer compra de vol. Se o IV Rank estiver abaixo de 25, né? Compra de vol. Pode ser o IV Rank, pode ser o IV percentil. Outras regras, então. Então, essas aqui são algumas das minhas regras, tá? Vocês podem usar essas mesmas regras, criar as regras de vocês, né? E em cima das regras de vocês, ter um trade muito consistência no mercado, tá? Uma outra questão é o seguinte: quanto maior a quantidade de operações, né, menor é o teu risco de cauda geral. Então, por exemplo, ao invés de eu entrar, vamos dizer que eu tenho 100 mil investido, tá? Ao invés de eu entrar com 10 mil e fazer 10 trades de 10 mil de risco total, eu vou tentar fazer 100 trades de 1000, entendeu? Ou 50 trades de 2000. Isso estou falando um grosso, tá? Para vocês terem uma noção. Por que isso? Porque eu tenho uma diversificação nos trades também, né? Se o trade der errado, vai ter muitos outros trades que vão bater aquela perda lá, né? Então, o ideal calcula 1%, né? Então, o ideal é 1% do risco máximo. Às vezes a gente não consegue, quando tem um portfólio, que é o meu caso, né? Que tem um portfólio um pouco mais baixo, né? Um pouco menos dinheiro investido, a gente tem que arriscar um pouquinho mais, mas tem que botar na cabeça, na meta, no futuro, ser 1%, né, do capital. Então, não
mesmo com a conta baixa, tentar não que seja mais de 8, 7%, entendeu? Senão começa a dar um risco muito grande da tua carteira, entendeu? E uma coisa interessante de se fazer também, principalmente quando o mercado tem muito em alta, como está agora, é você estudar o risco de cauda, né? O que é o risco de cauda? É aquele evento que é fora da curva, o cisne negro que chama, né? Que é o mercado cair 50%, 60%, que aconteceu em 2008, aconteceu no Covid, então naquela crise do subprime em 2008 aconteceu em 29, várias crises aconteceram. Aconteceu na crise.com nos anos 2000, então de volta e meia acontece isso no mercado. Então vocês têm que pensar, se o mercado cair 50% hoje, se o Bovespa cair 50% hoje, o que vai acontecer com meus ativos? Então vocês têm que ter maneiras, né, de voltar para o jogo, né? Uma das maneiras de fazer isso é você limitar o teu capital na bolsa investida. Então deixar um pouco na renda fixa, por exemplo, e fazer operações travadas usando o capital da renda fixa como garantia, por exemplo. E se o mercado desabar, você estopa as operações travadas, né? E usa aquele capital da renda fixa para aportar no mercado quando o mercado está em baixa. Tá? Então, aquelas operações que tu ficou, aquelas ações que tu ficou para longo prazo que caíram 50%, você vai ter capital para você comprar essas ações de novo. Tá? Uma outra opção é quando o mercado está lá em cima, né? Comprar algumas puts fora do dinheiro, longas, por exemplo, uns segurinhos, né? Se o mercado cair, você usa essas puts para rentabilizar um pouco a tua carteira e proteger, né? Outra coisa que pode fazer é comprar put da ação que tu tá muito exposto, né? Também é interessante. Se o mercado desabar, tu pode até se livrar daquelas ações, né? E botar o dinheiro no bolso e comprar elas mais barato, né? Então são vários cenários, né? Várias coisas que pode fazer com o risco de cauda, tá? Porque senão às vezes tu ganhou um monte, né? E aí vem uma crise, né? E tira todo o teu lucro de 1 a 2 anos. Então vocês têm que estar atento a isso, né? Também eu não tenho o perfil de ser o apostador do pozinho, né? O apostador do cisne negro. Tem bastante pessoas que fazem isso, né? Que estudam e tentam acertar o cisne negro. É muito difícil, isso desgasta. Tu tem que acertar o time, tu tem que ter todos os meses ir comprando puts, fora do dinheiro. Aí tu vai perdendo um pouquinho de dinheiro por mês para no dia que tiver ocorrido você lucrar muito dinheiro. É uma estratégia que é eficiente, mas tu tem que ter uma cabeça muito boa para poder fazer, entendeu? Uma noção muito boa de time, né? Senão quando vem o evento, tu já perdeu todo o teu dinheiro, entendeu? Então, mas é uma estratégia, tem gente que gosta, né? Cada um do seu jeito. E é interessante vocês terem uma planilha de controle, tá, pessoal? Vou mostrar a minha, como é aqui, tá? Beleza. Tá meio bem embaçada, mas dá pra ver, eu acho. Agora melhorou. Então, assim, pessoal, ó. Então, aqui, ó, eu coloco o ticker da opção, né? O preço que ela tava na hora de entrada. Aqui tem o gráfico, né? Tem uma fotinha do gráfico que ela tava na hora da entrada. Eu tiro uma foto, né? Pode ser um split screen, pode ser aquele aplicativo que tem no Windows de cut, né? Tu corta um pedaço da tela, né? Então aqui tava a posição que estava ativo, né? Quando eu entrei no trade. Aqui, como estava a tela quando eu entrei no trade, então tu consegue mais ou menos ver a volatilidade que tá, né? Quanto que eu recebi, qual é o strike que eu tava, qual a opção que era, então tu consegue ter um controle aqui e tu fazer um estudinho do teu trade aí, tá? Saída, como é que foi a saída, quanto que foi de lucro, tal, essas coisas aqui. Então, eu tenho uma para venda, uma para compra, uma para calendários, né? E outras estruturas de calendário, tem umas para opções longas, tem para ações e tem para ETF de renda fixa, tá? Quando eu entro e saio do ETF de renda fixa. Aqui eu tenho uma calculadora de exposição, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, todas as ações que eu estava posicionada no dia 15, ó, as que eu fui exercido, as que virou pó, tá? E aqui são os do próximo mês, tá? Do dia 19/6, tá?
que são essas que eu estou posicionado aqui, qual a exposição total, quanto que eu tenho na renda fixa, né, quanto sobrou para fazer novas operações, se eu quiser. Então aqui as ações que eu estou posicionado, né, e qual é as calls que estão lançadas, e qual que eu posso lançar call, né. Então só posso lançar call na VEG, então o resto tá tudo lançado as call já. E aqui a questão de venda coberta, para calcular o lucro da venda, calcular a porcentagem de lucro da venda put. Eu não uso muito, tá? Aqui é uma coisinha para calcular desvio padrão, né? Uma calculadorazinha ali. E aqui é onde eu lance todas as opções das notas de corretagem, compra e venda, né? Porque eu recolho imposto, né? Então, para recolher o imposto aqui, ó, tem tudo aqui daí, né? E aqui tem as DARF que eu paguei, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Então, é as DARF que eu paguei, né? Eu tenho guardada ali. Eu tenho uma planilha assim para os Estados Unidos também, tá? Se alguém quiser essa planilha, deixa no comentário aí. Quero a planilha. E aí bota um e-mail, não sei. E aí, ou manda um e-mail também, tá? Que eu mando a planilha aí. Mas o legal é vocês pegar essa planilha e modificar ou fazer a de vocês, tá? É interessante o teu controle, né? Uma coisa que eu não falei que vocês podem usar também é a calculadora de IR, tá? Não precisar fazer a planilha de calcular o teu IR, você pode usar uma calculadora de IR. É mais simples, né? Mas tem histórico de algumas calculadoras calcular errado, né? Então, eu prefiro eu fazer, né? Apesar de dar um trabalhão, prefiro eu fazer os meus cálculos aqui que eu sei que tá certinho daí. Tá, pessoal? Obrigado, deixa o like aí. E aí só tem mais uma aula, que é a aula 6, que eu vou mostrar duas estratégias, tá? Duas estratégias que eu uso aqui no Brasil, tá? Para vocês operar, que são boas estratégias e são simples de fazer, ou seja, vão poder começar a fazer, tá?